Preparem o coração, meus queridos, porque hoje vou contar uma história que vai fazer vocês tremerem de raiva e de justiça. Uma história sobre um coronel tão cruel que acorrentava mulheres inocentes para morrer entre os espinhos dos mandacaros. E sobre como Lampião, quando descobriu essa barbaridade, ficou tão enfurecido que jurou pelos santos do sertão que aquilo não ia ficar sem resposta. Se vocês têm coragem de ouvir até o final uma das vinganças mais justas que já aconteceram nesta terra, então curtam este vídeo e venham comigo nessa jornada pelos caminhos mais sombrios do cangaço. O grito cortou o ar do sertão como a lâmina de uma peixeira bem afiada. Lampião puxou as rédeas do seu cavalo tordilho e ergueu a mão direita, fazendo todo o bando parar num silêncio de morte. Era meio-dia e o sol rachava a terra que nem machado na lenha seca, mas aquele berro gelou o sangue de todo cabra presente. Escutaram isso? Sussurrou Corisco, com a mão já descansada no cabo da Winchester. O cangaceiro ajustou o gibão de couro no peito e inclinou a cabeça, aguçando o ouvido que nem onça no rastro da presa. O vento quente trouxe outro grito, desta vez mais claro, mais desesperado. Era a voz de mulher, e qualquer homem de bem que conhecesse o sertão sabia que mulher só gritava assim quando estava sofrendo injustiça das bravas. "Maria Bonita, você fica aqui com 3 homens", ordenou Lampião, com aquela voz de quem não aceita contestação. "Corisco, Volta Seca, vem comigo. O resto cerca a região. Ninguém entra nem sai daqui sem minha ordem." Esporeou o cavalo na direção dos gritos, descendo a encosta pedregosa que levava ao Vale dos Mandacaros. Era uma região que ele conhecia como a palma da própria mão, terra onde seu pai havia nascido, onde sua família tinha raízes mais fundas que as próprias plantas espinhosas que dominavam a paisagem. Os Mandacaros se erguiam como soldados verdes, alguns com mais de 4 metros de altura, seus espinhos grossos brilhando ao sol como facas de açougueiro. Entre eles, uma visão que fez o sangue de Lampião ferver nas veias. Uma mulher acorrentada. Ela estava amarrada pelos pulsos numa corrente de ferro que passava por 2 mandacaros, forçando-a a ficar de pé no meio dos espinhos. Qualquer movimento que fizesse, as plantas cravejadas de espinhos cortavam-lhe a pele. Suas roupas estavam em farrapos, o rosto marcado por lágrimas e terra, e cada respiração era um gemido de dor. "Meu Deus do céu!", murmurou Volta Seca, fazendo o sinal da cruz. Mas Lampião não estava olhando apenas para a mulher. Seus olhos de gavião vasculhavam os arredores, procurando rastros, pegadas, qualquer sinal de quem havia feito aquela barbaridade. E encontrou. Marcas de ferraduras de cavalo bem ferrado, coisa de gente rica. Rastro de botas de couro fino, não alpercatas de pobre. E algo que fez seu maxilar se contrair, a marca de um ferro de gado queimado num tronco próximo. A marca do coronel Teodósio Malvado, Teodósio Herculano. Ferreira Malvado não havia ganhado aquele sobrenome à toa. Dono de mais de 20 léguas de terra entre o Rio São Francisco e a Serra do Araripe, o coronel comandava a região como se fosse seu reino particular, onde sua palavra era a única lei que valia. Alto, magro como um mandacaru seco, com bigodes brancos sempre encerados e olhos pequenos que nem grão de pimenta, Teodósio usava bengala com cabo de prata, mesmo não precisando. Era só para mostrar quem mandava. Suas terras se espalhavam por 3 municípios, e em cada um deles havia pelo menos um delegado, um juiz e um padre, que comiam em sua mesa e dormiam sob sua proteção. A mulher acorrentada se chamava Josefa das Dores, filha do vaqueiro Antônio Retirante, que trabalhava nas fazendas do coronel há mais de 15 anos. Homem direito, conhecedor de gado como poucos, Antônio havia criado sozinho a menina depois que a mãe morreu de febre. Josefa cresceu forte e bonita como uma flor do mandacaru, com olhos negros que brilhavam que nem estrelas no céu do sertão. O problema começou quando a moça completou 18 anos e o coronel pôs os olhos nela. Homem já casado há 30 anos com Dona Clementina,
Mas isso nunca foi empecilho para quem tinha poder e dinheiro no sertão. Teodósio chamou Antônio Retirante para uma conversa de homem para homem e deixou bem claro: queria Josefa para sua coleção particular de agregadas especiais. "Coronel", havia respondido Antônio, tirando o chapéu de couro, mas mantendo a dignidade na voz. "Minha filha não está à venda. Ela é moça direita, de família trabalhadora. Com todo o respeito que lhe devo, não posso entregar a menina." O silêncio que se seguiu foi mais gelado que vento minuano. Teodósio bateu a bengala no chão 3 vezes, sinal que conhecia bem qualquer um que lidasse com ele. Quando o coronel batia a bengala 3 vezes, alguém ia sofrer. "Antônio", disse o fazendeiro com aquela voz mansa que usava antes de explodir, "você trabalha em minhas terras há 15 anos. Sua casa, sua comida, seu cavalo, tudo vem de minha generosidade. E agora me nega um pequeno favor? Não é favor, coronel. É minha filha. Tudo que está em minhas terras me pertence, incluindo sua filha." Antônio Retirante sabia que estava caminhando em terreno perigoso, mas tinha sangue de cabra macho correndo nas veias. "Então vou embora das suas terras, coronel. Levo minha filha e procuro trabalho em outra parte." A gargalhada do coronel Teodósio ecoou pelo escritório, como o rugido de uma onça. "Você não vai a lugar nenhum, Antônio, e sua filha também não. Vou dar 3 dias para vocês repensarem essa conversa. Depois disso..." Bateu a bengala mais uma vez. "Depois disso, quem decide sou eu." Naquela mesma noite, Antônio selou o cavalo mais manso que tinha e fugiu com Josefa na garupa, levando apenas as roupas do corpo e algumas moedas guardadas. Pensava que conseguiriam chegar até Juazeiro do Norte, onde tinham parentes, mas o coronel tinha olhos e ouvidos espalhados por todo o sertão. Não chegaram nem à metade do caminho. Os jagunços do Teodósio os alcançaram numa manhã de neblina, perto do açude do Mandacaru Seco. Antônio tentou resistir. Puxou a peixeira e cortou 2 homens antes de levar um tiro de Winchester no peito. Josefa gritou sobre o corpo do pai, mas mãos brutais a arrastaram para longe. "Queria fugir, né, menina?" havia dito o próprio Teodósio quando a trouxeram para sua presença. "Pois agora você vai aprender que ninguém foge do coronel Teodósio malvado, e vou ensinar de um jeito que todo mundo no sertão vai saber. Quem me desobedece, sofre." Foi então que ordenou a seus jagunços que a acorrentassem no meio dos mandacaros, onde ficaria até aprender a ser obediente ou morrer de sede e dor. Para o coronel, tanto fazia. O importante era que sua autoridade fosse respeitada e seu exemplo temido. Lampião desceu do cavalo com cuidado de gato, estudando a situação. A mulher estava inconsciente, mas ainda respirava. Tinha feridas dos espinhos por todo o corpo e os lábios rachados de sede. Pelas marcas no chão, ela estava ali há pelo menos 2 dias. "Corisco", sussurrou sem tirar os olhos da mulher. "Você examina os rastros em volta. Preciso saber quantos homens estiveram aqui e quando foi a última vez. E se for armadilha?" perguntou Volta Seca, sempre desconfiado. "Armadilha ou não, não posso deixar uma cristã morrer desse jeito", respondeu Lampião, já se aproximando dos mandacaros. Tirou a peixeira da bainha e começou a cortar os espinhos menores que impediam sua aproximação. Cada movimento era calculado. Mandacaru não perdoa, e um espinho daqueles podia furar um homem que nem bala de Winchester. "Moça", chamou baixinho. "Moça, você me escuta?" Josefa abriu os olhos devagar, custando a focar a visão. Quando viu o homem de gibão de couro e chapéu de cangaceiro se aproximando, pensou que estava delirando de sede. Quem é o senhor? Pode me chamar de Lampião. Vim tirar você daí." Os olhos da mulher se encheram de lágrimas, de alívio, de desespero, de uma esperança que já havia perdido. "Foi o coronel Teodósio, ele matou meu pai. Me pôs aqui porque não quis me entregar a ele." O maxilar de Lampião se contraiu como torno de ferreiro. Ele já havia ouvido falar do coronel Teodósio,
homem que considerava o sertão sua propriedade particular e as pessoas seu gado, mas nunca havia presenciado uma crueldade daquele tamanho. Fique calma, menina, vou soltar essas correntes. As algemas eram pesadas, feitas de ferro forjado. Lampião examinou o mecanismo, tranca de qualidade, coisa cara. Teodósio havia mandado fazer especialmente para aquele tipo de castigo. A descoberta fez o sangue do cangaceiro ferver ainda mais. Corisco! Chamou sem levantar a voz. Achei pegadas de 5 cavalos, relatou o tenente. Vieram ontem de manhã e tem mais coisa. Encontrei ossos humanos ali atrás. Parece que não é a primeira vez que usam este lugar. Lampião ergueu a cabeça devagar, como cobra pronta para dar o bote. Quantos ossos? Pelos menos 3 pessoas diferentes. 2 mulheres e um homem. Pelo tamanho. O cangaceiro se levantou e encarou os mandacarus ao redor com olhos novos. Aquilo não era só um local de tortura. Era um cemitério particular do coronel. Um lugar onde ele levava quem o desobedecia para sofrer e morrer longe dos olhos de qualquer autoridade. Volta Seca, você volta e traz Maria Bonita e 2 homens. Precisamos de água, comida e pano limpo para cuidar desta menina, ordenou. E manda avisar ao resto do bando. Vamos acampar aqui até ela se recuperar. E depois? Perguntou Corisco, já sabendo a resposta. Lampião voltou a se abaixar e começou a forçar as algemas com a ponta da peixeira. Depois vou ensinar ao coronel Teodósio Malvado que no sertão existe uma lei mais antiga que o dinheiro dele, a lei da justiça. A corrente se soltou com um estalo metálico. Josefa desabou nos braços de Lampião, fraca demais para se sustentar em pé. Ele a carregou para a sombra de uma aroeira próxima e deu-lhe água do seu cantil. Descanse agora, filha. Você está segura. Mas enquanto cuidava da mulher ferida, a mente de Lampião já traçava planos. Conhecia homens como Teodósio, criaturas que só entendiam a linguagem da força e do medo. E estava na hora do coronel aprender que havia no sertão alguém mais perigoso que sua bengala e seus jagunços. Quando Josefa estava dormindo um sono mais tranquilo à sombra da aroeira, com Maria Bonita cuidando de seus ferimentos, Lampião reuniu os homens mais próximos para uma conversa séria. Escutem bem o que vou falar. Começou com aquela voz que não admitia questionamentos. Já enfrentei muito coronel safado nesta vida, mas nunca vi barbaridade igual a essa. Acorrentar mulher nos mandacaros é coisa que nem bicho bruto faz. Lampião, disse Corisco coçando a barba, esse Teodósio não é coronel qualquer. Dizem que tem proteção até na capital. Polícia, juiz, delegado, tudo come na mão dele. E daí? Retrucou Lampião. Proteção de gente grande nunca me assombrou. O que me importa é que tem um desgraçado por aí, achando que pode torturar cristão à vontade. Volta Seca cuspiu no chão e balançou a cabeça. Esse homem vai pagar caro por essa covarde. Mas como vamos chegar até ele? Fazenda do Teodósio é que nem Fortaleza, tem mais jagunço que cabra no cercado. Primeiro, disse Lampião contando nos dedos, vamos cuidar para essa menina ficar boa. Segundo, vamos descobrir tudo sobre os hábitos do coronel. Onde anda, quando sai, quem o acompanha. E terceiro, fez uma pausa, olhando para cada homem nos olhos. Vamos dar uma lição que ele nunca vai esquecer. Que tipo de lição? Perguntou Corisco. Do tipo que ensina que no sertão existe justiça, mesmo quando a lei falha, respondeu Lampião. Teodósio quer brincar de torturar gente inocente? Vamos mostrar como é que se sente na própria pele. Naquele momento, Josefa se mexeu na sombra e murmurou algo entre sonhos. Lampião se aproximou para escutar. Pai, não deixe ele me levar. Pai. O cangaceiro fechou os punhos. Ali estava uma filha órfã, sofrendo até nos sonhos por causa da crueldade de um homem que se julgava dono de vidas alheias. Antônio Retirante havia morrido defendendo a honra da filha. E agora, ela não tinha mais ninguém no mundo. Moça, disse baixinho, tocando-lhe o ombro com cuidado. Você tem algum parente? Algum lugar para ir? Josefa abriu os olhos, ainda confusa.
Tenho uma tia em Juazeiro, mas não sei se ela vai me querer depois do que... Não fale bobagem, cortou Lampião. Você não tem culpa de nada e vou pessoalmente levar você até sua tia. Mas antes, seus olhos ficaram duros como pedra. Antes, vou acertar as contas com quem fez isso. Era a decisão tomada. Lampião não podia trazer Antônio Retirante de volta, mas podia garantir que Teodósio Malvado pagasse por seus crimes. E ia pagar de um jeito que toda pessoa no sertão saberia. Mexeu com o inocente, vai ter que se ver com Virgulino Ferreira da Silva. Durante 3 dias, Lampião manteve o bando acampado numa grota escondida a 2 léguas do local onde encontraram Josefa. A mulher se recuperava devagar, com os cuidados de Maria Bonita e a comida reforçada que os cangaceiros conseguiam caçar. Mas enquanto ela ganhava forças, Lampião traçava planos que iriam muito além de uma simples vingança. Na primeira noite, enquanto o fogo estalava e os homens dormiam, Lampião ficou acordado observando as estrelas e pensando. Conhecia dezenas de coronéis pelo sertão afora, mas nunca havia encontrado alguém com a crueldade sistemática de Teodósio. A maioria dos poderosos eram gananciosos, autoritários, às vezes violentos. Mas aquele homem era diferente. Aquele tinha prazer no sofrimento alheio. Não está dormindo? Perguntou Maria Bonita, se aproximando com uma xícara de café quente. Estou pensando, respondeu Lampião, aceitando a bebida. Esse Teodósio não é coronel comum, é doente da cabeça. E homem doente assim é perigoso até para quem não fez nada contra ele. Por isso, você quer fazer exemplo? Por isso eu preciso fazer exemplo. Se deixar passar, daqui a pouco todo coronel safado do Nordeste vai achar que pode torturar gente à vontade. No segundo dia, Lampião começou a colocar seu plano em ação. Manduca! Chamou o cangaceiro que conhecia a região como ninguém. Quero que você vá até o povoado do Riacho Verde. Conversa com o povo, escuta as conversas, descobre tudo sobre os movimentos do coronel Teodósio. Mas cuidado, não deixe ninguém desconfiar. Manduca era homem miúdo, de fala mansa, que sabia se passar por comerciante ambulante quando precisava. Tinha o dom de fazer as pessoas falarem sem perceber que estavam dando informações importantes. Voltou na tarde seguinte com um relatório que fez o sangue de Lampião ferver ainda mais. O coronel está preparando uma festa grande, relatou Manduca, tirando o chapéu e se sentando ao lado do fogo. Vai comemorar os 25 anos de casamento com Dona Clementina. Convidou gente de 3 estados, coronéis, deputados, até um desembargador de Recife. Quando é essa festa? Perguntou Lampião. Sábado que vem. Dizem que vai ter banda de música, foguetório, comida para 300 pessoas. O pessoal da região está todo empolgado. Vai haver sobras para quem quiser. Corisco balançou a cabeça. Com tanta gente importante, vai estar cheio de proteção. Não é boa hora para um ataque. Quem falou em ataque? Retrucou Lampião com um sorriso que não chegou aos olhos. Falei em justiça, e justiça às vezes precisa de plateia. Mas havia mais informações, e Manduca ainda não tinha terminado seu relato. Lampião, continuou com a voz mais baixa, descobri outras coisas. O pessoal do povoado tem medo de falar, mas quando bebem cachaça, as línguas soltam. Teodósio não torturou só Josefa nos Mandacaros. Quantas mais? Ninguém sabe o número certo, mas todo mundo conhece alguém que desapareceu depois de enfrentar o coronel. Maria do Socorro, a filha do comerciante. João Trabalhador, que reclamou de salário atrasado. Até crianças, Lampião. Dizem que ele levou o menino Pedro Pequeno porque o pai não quis vender o sítio. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Volta Seca cuspiu no fogo, fazendo-o chiar. Corisco fechou os punhos. Até os homens mais duros do bando ficaram abalados com a revelação. Tem mais, continuou Manduca. O coronel tem um caderno onde anota tudo. Guarda numa gaveta secreta da mesa do escritório. Dona Clementina contou para a comadre dela, que contou para a cunhada, que contou para mim pensando que eu era só um comerciante bisbilhoteiro.
Lampião se levantou e caminhou até a borda da grota, onde podia ver o céu estrelado do sertão. Um caderno com os crimes anotados. Isso mudava tudo. Não era apenas uma questão de fazer justiça. Era uma questão de provar para o mundo que a justiça havia sido feita por um motivo legítimo. Nos 2 dias seguintes, Lampião mandou seus homens em diferentes direções, cada um com uma missão específica que fazia parte de um plano maior e mais complexo do que qualquer um imaginava. Volta Seca foi observar as estradas que levavam à fazenda, mapeando não apenas rotas de fuga e pontos de emboscada, mas também horários de movimento, patrões de vigilância e pontos cegos na segurança. Voltou com um desenho detalhado feito na areia. A fazenda tem 3 acessos principais, relatou. A estrada da frente, onde chegam as visitas. O caminho dos fundos, usado pelos trabalhadores. E uma trilha lateral que leva ao açude. Esta última não tem vigia fixo. Luiz Pedro se disfarçou de tropeiro e passou uma manhã inteira na feira do povoado, escutando conversas sobre o coronel e mapeando sua rotina diária. O que descobriu era valioso como ouro. Teodósio tem horários rígidos, contou quando voltou. Acorda às 5, toma café às 6, recebe visitas das 8 ao meio-dia. À tarde, descansa na rede da varanda até às 4, quando vai inspecionar os trabalhos. Jantar às 7 e às 9 está dormindo. E os jagunços? 15 homens armados sempre na fazenda. Mais 10 que pode chamar de outras propriedades, se precisar. Todos com Winchester e Colt, 38. Gente treinada, não é capanga qualquer. Mas descobriu uma coisa interessante. Metade deles não gosta do patrão. Só trabalham para ele porque o pagamento é bom e regular. Era uma informação crucial. Lampião sabia que jagunço, sem lealdade emocional, era jagunço que podia desertar na hora do perigo. O que mais o preocupava não era a quantidade de inimigos, mas garantir que a justiça fosse feita do jeito certo. Teodósio não podia simplesmente morrer num tiroteio. Tinha que entender, tinha que sofrer, tinha que aprender na própria pele o que significava ser torturado. E, principalmente, tinha que servir de exemplo para outros coronéis que achassem que podiam fazer o mesmo. Tem uma coisa que estou pensando, disse para Corisco durante uma caminhada pela Caatinga. Se eu matar Teodósio num tiroteio, vão dizer que foi briga de bandido. Mas se eu fizer com ele exatamente o que ele fez com as vítimas, vão dizer que foi justiça, completou Corisco, entendendo o raciocínio. Exato. E vão pensar 2 vezes antes de torturar outra pessoa inocente. Na tarde do 3º dia, Lampião chamou Maria Bonita para uma conversa particular. Sabia que o que estava planejando era perigoso e queria garantir que ela estivesse segura. Preciso que você leve Josefa até Juazeiro, na casa da tia dela. Parta amanhã cedo, com 3 homens de escolta. E você? Eu tenho um compromisso com um coronel. Maria Bonita conhecia aquele tom. Quando Virgulino falava assim, de maxilar cerrado e olhos frios, significava que alguém ia pagar muito caro por alguma coisa. Mas desta vez havia algo diferente, uma determinação mais fria, mais calculada. Tome cuidado, disse simplesmente, tocando-lhe o rosto. Teodósio não é inimigo comum. Tem muito poder, muita proteção. Poder de rico não vale nada contra a fúria de pai de família, respondeu Lampião. E agora eu sou tudo que Josefa tem de parente neste mundo. Na véspera da festa, Lampião fez a reunião final com seu bando. Havia 15 homens ali, número que ele considerava perfeito para a operação que planejara. Mas desta vez, em vez de desenhar mapas simples na terra, ele havia preparado uma estratégia digna de um general. Escutem bem, começou, usando pedras e gravetos para criar um modelo tridimensional da fazenda. A festa vai começar às 4 da tarde. Gente importante começa a chegar ao meio-dia. Nosso momento é às 2 horas, quando todos estão chegando, mas ainda não começou a música. Qual o plano? Perguntou Corisco. O plano tem 4 fases, explicou Lampião metodicamente. Primeira fase, isolamento.
Cortamos os fios do telégrafo, bloqueamos as estradas. Teodósio não pode pedir ajuda para fora, nem os convidados podem fugir. Segunda fase, demonstração de força. Cercamos a casa grande, mostramos que controlamos a situação. Terceira fase, negociação pública. Eu entro sozinho e exponho os crimes do coronel na frente de todos os convidados importantes. Quarta fase, fez uma pausa dramática. Justiça. Sozinho? Protestou Volta Seca. É loucura, Lampião. Com toda aquela gente. É exatamente por causa de toda aquela gente, explicou o líder. Deputados, desembargadores, coronéis, todos vão ver o que acontece quando se tortura gente inocente. Vão levar a história para longe e todo mundo vai saber que no sertão existe justiça. Corisco entendeu a estratégia. Você quer fazer exemplo público. Quero fazer justiça pública, corrigiu Lampião. Teodósio gosta de plateia quando tortura os outros. Agora vai ter plateia quando for julgado. O plano começou a dar errado antes mesmo de chegarem à fazenda. Às 10 da manhã, quando o grupo de Lampião se aproximava da propriedade do coronel, Manduca veio correndo pela trilha, com o cavalo espumando e o rosto transtornado. Lampião, mudança de planos do coronel. A festa foi antecipada. Como assim antecipada? Perguntou o líder, puxando as rédeas. Começou de manhã cedo. Teodósio recebeu aviso que você andava pela região. Chamou todos os jagunços, mandou buscar reforço das outras fazendas. A casa está cercada que nem formigueiro. Lampião desceu do cavalo e caminhou até uma elevação de onde podia ver a fazenda à distância. O que viu confirmou o relato de Manduca. Homens armados patrulhavam o terreno. Havia cavalos extras amarrados nos currais. E podia-se ver movimento intenso ao redor da casa grande. Alguém avisou o coronel, disse Corisco, chegando ao lado do líder. Ou ele tem olhos melhores do que imaginei, respondeu Lampião, estudando a situação. A fazenda de Teodósio se esparramava por um vale amplo, com a casa grande no centro como uma aranha no meio da teia. Era uma construção imponente. 2 andares, varanda com colunas, telhas francesas que brilhavam ao sol. Ao redor, espalhavam-se as casas dos vaqueiros, os currais, os depósitos de ração e ferramentas. Mas o que chamava a atenção eram os homens armados. Lampião contou pelo menos 20, posicionados estrategicamente ao redor da propriedade. Além dos jagunços habituais, havia tipos que ele reconheceu como pistoleiros profissionais. Gente cara, treinada para matar. Quantos convidados chegaram? Perguntou. Poucos ainda, respondeu Manduca. A maioria ia chegar depois do meio-dia, mas com essa mudança, Teodósio quer me atrair para uma emboscada, completou Lampião. Ele sabe que não posso resistir quando há injustiça no meio. Era verdade. O coronel havia estudado bem seu adversário. Sabia que Lampião era homem de códigos rígidos, que não podia ver sofrimento de inocentes sem agir. Ao antecipar a festa e reforçar a segurança, Teodósio estava forçando o cangaceiro a atacar em condições desfavoráveis. Então desistimos? Perguntou Volta Seca. Lampião ficou em silêncio por um longo tempo, observando a fazenda, calculando possibilidades. Podia sentir os olhos dos homens sobre ele, aguardando a decisão. Desistir seria sensato. Havia outras formas de pegar Teodósio, outras oportunidades, mas na mente dele continuava viva a imagem de Josefa acorrentada nos mandacaros, sofrendo uma tortura que nenhum ser humano merecia. E lembrava-se das palavras da moça sobre outros ossos encontrados no local. Quantas pessoas haviam sofrido o mesmo destino? Corisco, disse finalmente. Manda 3 homens de volta para buscar as bombas de dinamite que guardamos no esconderijo da serra. Dinamite? Para quê? Se Teodósio quer brincar de guerra, vamos mostrar como é que se faz guerra de verdade. Lampião se virou para encarar seus homens. Mas antes, vou dar uma chance para os inocentes saírem de lá. Como? Vou mandar um recado. O recado foi levado por um menino do povoado próximo. Garoto de 12 anos que Lampião conhecia e sabia ser corajoso. A mensagem era simples e direta.
Coronel Teodósio Malvado, Lampião está aqui para cobrar o que você fez com Josefa das Dores e com todas as outras pessoas que torturou nos Mandacaros. Você tem 1 hora para mandar embora todos os convidados e trabalhadores inocentes. Depois disso, só fica quem escolher ficar do seu lado. E quem ficar do seu lado vai compartilhar o seu destino. O menino voltou meia hora depois com a resposta do coronel, que havia mandado escrever numa folha de papel timbrado: Virgulino Ferreira da Silva, você não me assombra. Tenho 25 homens armados e proteção da lei. Se quiser me enfrentar, venha como homem, não como bandido que ataca pelas costas. Estarei esperando na varanda da Casa Grande às 2 horas, sozinho. Se você for homem de verdade, aparece sozinho também. Teodósio Herculano Ferreira Malvado. Corisco leu o bilhete e balançou a cabeça. É armadilha óbvia, Lampião. Ele quer você isolado dos seus homens para poder cercar. Claro que é armadilha, concordou Lampião, mas é armadilha dos 2 lados. Durante a hora seguinte, uma movimentação estranha tomou conta da fazenda. Através dos binóculos que havia emprestado de um comerciante de Garanhuns, Lampião observava cada movimento. Vários dos convidados que haviam chegado cedo começaram a partir. Políticos experientes sabiam reconhecer o cheiro de problema e não queriam estar por perto quando a coisa pegasse fogo. Viu uma carruagem elegante partir com 2 homens de terno escuro, provavelmente deputados ou juízes que preferiram não se envolver. Depois, uma comitiva menor com 3 coronéis de distritos vizinhos, todos falando animadamente e gesticulando na direção da Casa Grande. Claramente estavam discutindo se valia a pena ficar para ver o confronto ou se era mais seguro cair fora. Alguns trabalhadores também saíram, levando as famílias em carroças e cavalos. Lampião contou pelo menos 12 pessoas, vaqueiros, cozinheiras, lavadeiras, que pegaram seus pertences e se mandaram pela estrada dos fundos. Isso era bom sinal. Significava que sua mensagem havia funcionado e que as pessoas inocentes estavam se afastando do perigo. Mas nem todos partiram. Alguns dos coronéis convidados ficaram curiosos para ver o confronto entre Teodósio e o famoso Lampião. Havia também os jagunços profissionais, que eram pagos exatamente para situações como aquela. E pelas movimentações que observava, Teodósio havia mandado buscar reforços das fazendas vizinhas. Conta aí, Volta Seca, disse Lampião, passando os binóculos para o companheiro. Quantos homens armados você está vendo? Volta Seca estudou a fazenda por vários minutos, contando metodicamente. 22 pelos nos telhados e janelas. Mais uns 8 que posso ver circulando pelos pátios. E tem movimento nos estábulos. Deve ter mais gente se posicionando por lá. Mais de 30 homens, murmurou Corisco. E nós somos 15. Não somos 15, corrigiu Lampião com um sorriso. Somos 15 mais a justiça. E a justiça vale por 20 homens quando a causa é boa. Às 2 horas em ponto, Lampião desceu sozinho pela estrada principal que levava à Casa Grande. Havia escolhido cuidadosamente sua apresentação. Usava seu melhor gibão de couro, cartucheiras cruzadas no peito brilhando ao sol, chapéu de cangaceiro inclinado sobre os olhos de um jeito que projetava sombra, mas deixava o olhar penetrante bem visível. Na cintura, a Winchester e o Colt 38 que nunca o abandonavam. A cada passo que dava, sentia os olhos dos atiradores escondidos acompanhando seu movimento. Havia pelo menos 6 pontos diferentes de onde podiam disparar contra ele, mas Lampião caminhava com a tranquilidade de quem sabia que estava cumprindo uma missão justa. E, além disso, tinha cartas na manga que Teodósio não imaginava. Teodósio estava na varanda como prometido, mas Lampião notou imediatamente que não estava realmente sozinho. O coronel usava um terno branco impecável, bengala com cabo de prata reluzente e um sorriso arrogante que não disfarçava o nervosismo em seus olhos pequenos. Havia homens posicionados nas janelas do 2º andar, outros escondidos atrás das colunas da varanda.
pelo menos 6 atiradores nos telhados das construções vizinhas. E algo que chamou especial atenção: 2 carruagens com homens uniformizados paradas atrás da casa grande. "Então você veio", disse o coronel quando Lampião parou a 10 metros da varanda. "Pensei que fosse mais esperto." "E eu pensei que você fosse mais homem", retrucou Lampião, deixando a mão direita descansar no cabo do Colt. "Prometeu vir sozinho, mas trouxe meio exército." Teodósio riu, batendo a bengala no chão da varanda com 3 golpes secos. "No meu território, eu faço as regras. E minha regra é simples: quem mexe comigo, morre." Igual à regra que usou com Josefa das Dores. O rosto do coronel se endureceu e pela primeira vez sua arrogância vacilou. "Aquela menina desobedeceu. No meu sertão, desobediência tem preço. E torturar gente inocente também tem preço", disse Lampião, com a voz baixa, mas que carregava longe. "Preço que você vai pagar hoje." Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Uma das janelas do 2º andar se abriu com estrondo e apareceu uma mulher. Dona Clementina, esposa do coronel, vestida de preto como se fosse para um funeral. Seu rosto estava pálido, mas havia uma determinação férrea em seus olhos. "Teodósio!" gritou ela com uma voz que cortou o ar como chicote. "Chega dessa loucura! Mande os homens embora e negocie com este homem." "Cale a boca, mulher!" vociferou o coronel, perdendo completamente a compostura. "Volta para dentro antes que eu te ensine a me respeitar." Mas Dona Clementina não se moveu. Pelo contrário, se debruçou ainda mais na janela para que todos pudessem vê-la e ouvi-la claramente. 30 anos casada com você, Teodósio. 30 anos vendo suas crueldades. Não aguento mais ver sangue inocente derramado por sua causa." A declaração pública da própria esposa deixou o coronel fora de si. Ele se virou para gritar com a mulher, e nesse momento, Lampião percebeu que alguns dos jagunços hesitaram, sem saber se deviam continuar apontando para o cangaceiro ou prestar atenção na discussão doméstica que se desenrolava. Havia algo profundamente perturbador em ver um homem poderoso sendo publicamente desafiado pela própria esposa. "Dona Clementina tem razão", disse Lampião, aproveitando a confusão e falando alto o suficiente para que todos os presentes pudessem ouvir. "Não precisa morrer mais ninguém hoje. Só precisa haver justiça." "Que justiça?" perguntou o coronel, tentando recuperar o controle da situação, mas com a voz ainda alterada pela humilhação pública. "A mesma que você fez com Josefa. Você vai passar 3 dias acorrentado nos mandacaros, sentindo na pele o que fez com ela e com todas as outras vítimas. Se sobreviver, eu deixo você vivo." A proposta causou murmúrios entre os homens presentes. Era uma justiça poética, do tipo que o povo sertanejo entendia e aprovava instintivamente. Alguns dos jagunços até baixaram ligeiramente as armas, interessados em ver como o patrão reagiria à proposta. Outros olharam uns para os outros, claramente divididos entre o dever profissional e o senso de justiça. "Nunca!" gritou Teodósio, batendo a bengala no chão com força suficiente para lascar a madeira. "Não me rebaixo ao nível de bandido." "Então se rebaixou ao nível de covarde", disse Lampião. Foi nesse momento exato, com a tensão no ar espessa como melado, que a primeira bomba de dinamite explodiu. A explosão destruiu o curral principal e assustou tanto homens quanto animais. Era o sinal que Lampião havia combinado com seus homens. Se a negociação falhasse, eles atacariam de todos os lados ao mesmo tempo. O caos foi instantâneo. Cavalos relincharam e dispararam em todas as direções. Bois mugiam desesperados. Homens gritavam ordens contraditórias. Os jagunços que estavam escondidos saíram de suas posições para entender o que estava acontecendo. E nesse momento, os cangaceiros de Lampião abriram fogo. Corisco atacou pela esquerda com 5 homens. Volta Seca pela direita com outros 5.
O restante do bando cercou a casa grande para impedir fugas. Era uma manobra de pinça que Lampião havia aperfeiçoado em anos de luta contra volantes e jagunços. Teodósio correu para dentro da casa, gritando para os homens segurarem Lampião. Mas o cangaceiro não estava mais parado na estrada. Havia se movido no momento da explosão e agora corria de cobertura em cobertura, usando sua Winchester com precisão mortal. "Peguem aquele demônio!" vociferava o coronel das janelas do segundo andar. 1000 contos para quem trouxer a cabeça dele. Mas a oferta não surtiu o efeito esperado. Alguns jagunços continuaram lutando, outros procuraram abrigo, e uns poucos simplesmente abandonaram as armas e fugiram. Enfrentar Lampião valeria qualquer preço, mas primeiro era preciso continuar vivo para receber o pagamento. A segunda bomba explodiu perto dos estábulos, espalhando ainda mais confusão. Desta vez, foi Dona Clementina que gritou da janela: "Teodósio, se entregue! Não deixe mais gente morrer por sua causa! Cale a boca, bruxa!" berrou o marido, mas sua voz já demonstrava desespero. Lampião aproveitou a distração para se aproximar da casa grande. Sabia que o objetivo não era matar todos os jagunços, era pegar Teodósio. Mas para isso, precisava chegar até ele, e a casa estava bem defendida. Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma das portas laterais da casa se abriu e apareceu uma mulher velha, vestida como criada doméstica. Ela acenou discretamente para Lampião. "Psiu, aqui!" O cangaceiro hesitou por um segundo. Podia ser armadilha, mas a mulher tinha olhos honestos e mãos que tremiam de medo, não de malícia. "Quem é você?" perguntou em voz baixa, se aproximando com cuidado. "Sou Antônia, cozinheira da casa há 20 anos. Conheci Josefa desde pequena. Sei o que o patrão fez com ela. Por que está me ajudando?" "Porque tô cansada de ver maldade", disse a mulher simplesmente. "O coronel está no escritório do segundo andar, com 3 homens. Tem uma escada dos fundos que leva direto até lá." Lampião estudou o rosto da cozinheira e decidiu confiar. "Onde estão as outras pessoas da casa?" Dona Clementina trancou no quarto dela com as filhas. O resto dos empregados fugiu quando começou o tiroteio. "Mostra o caminho." Antônia o guiou por corredores escuros até uma escada estreita que subia pelos fundos da casa. "Cuidado", sussurrou. "O coronel tem uma espingarda de 2 canos e não hesita em usar." Lampião subiu os degraus um por vez, testando cada um para não fazer barulho. Podia ouvir vozes exaltadas vindo do escritório. Teodósio dando ordens para os últimos homens que lhe restaram. Quando chegou ao final da escada, ficou atrás de uma porta entreaberta e observou. O coronel estava de costas para a entrada, debruçado sobre a janela com uma espingarda nas mãos, tentando mirar nos cangaceiros que atacavam o pátio. 2 jagunços vigiavam a porta principal do escritório, mas não sabiam da escada dos fundos. Era o momento que Lampião esperava. "Teodósio malvado", disse Lampião ao entrar no escritório, com a Winchester apontada para o coronel. O homem se virou devagar, com a espingarda ainda nas mãos. Seus olhos pequenos brilhavam de ódio e medo misturados. Os 2 jagunços tentaram sacar as armas, mas Lampião fez um movimento quase imperceptível com o cano da Winchester e eles pararam. "Deixem as armas no chão e saiam", ordenou o cangaceiro. "Isso é entre mim e seu patrão." Os homens olharam para Teodósio esperando ordens. O coronel fez um gesto de cabeça e eles obedeceram, deixando os Colts no assoalho e saindo pela porta principal. Agora eram só eles 2 no escritório. "Então conseguiu", disse Teodósio, com a voz controlada apesar da situação. "Entrou na minha casa como um ladrão." "Entrei como a justiça", retrucou Lampião, "algo que você esqueceu que existe." O escritório era uma sala ampla, com paredes cobertas de livros, uma mesa de jacarandá que valia mais que uma casa inteira, e vitrines cheias de objetos que chamaram a atenção de Lampião. Eram realmente troféus: anéis, relógios de bolso, dentes de ouro, tranças de cabelo feminino em vidros. "Vejo que gosta de guardar lembranças",
disse o cangaceiro, apontando para as vitrines. Cada peça conta uma história, respondeu Teodósio com orgulho doentio. Cada uma representa alguém que aprendeu a me respeitar. E aquela trança loira ali também aprendeu a te respeitar? O rosto do coronel se contraiu. Maria do Socorro, filha de um comerciante que me devia dinheiro, pensou que podia fugir para o Ceará sem pagar. E você a trouxe de volta? Trouxe para pagar a dívida do pai do jeito que ela sabia. Lampião sentiu o sangue ferver nas veias. Quantas mulheres você torturou nos mandacaros? As que precisavam aprender, disse Teodósio, sem demonstrar qualquer remorso. Josefa foi apenas a mais recente. Foi nesse momento que Dona Clementina apareceu na porta do escritório. Estava pálida como cera, mas determinada. Teodósio, disse com voz firme, conte para ele sobre todas as outras. Clementina, saia daqui. Não saio. A mulher se virou para Lampião. Senhor Lampião, meu marido tem um caderno onde anota tudo o que fez. Está na gaveta secreta da mesa. O coronel tentou se mover na direção da mesa, mas Lampião foi mais rápido. Com um movimento preciso, abriu a gaveta indicada por Dona Clementina e encontrou um caderno de couro preto. Folheou rapidamente as páginas e o que viu fez seu estômago embrulhar. Teodósio havia registrado meticulosamente cada tortura, cada humilhação, cada morte que causara ao longo de 20 anos. Nomes, datas, métodos usados, tempo de sofrimento. Josefa das Dores, 15 de março de 1925, recusou submissão. 3 dias nos mandacaros, morta por desidratação. Lampião ergueu os olhos do caderno. Ela morreu? Claro que morreu, disse Teodósio com indiferença. Você salvou uma fantasma. A revelação foi como um soco no estômago. A mulher que ele havia resgatado, que estava sendo cuidada por Maria Bonita, que ele pensava levar para a tia em Juazeiro, havia morrido de sede e dor nos mandacaros. Então quem era aquela mulher? Perguntou com a voz rouca. Benedita Floripes, respondeu Dona Clementina, com lágrimas nos olhos. Prima de Josefa. Teodósio a pegou quando ela veio procurar notícias da menina. Pôs ela no mesmo lugar. O mundo pareceu girar ao redor de Lampião. Ele havia salvado uma mulher, sim, mas não a que pensava. E Josefa das Dores, a filha de Antônio Retirante, havia morrido sofrendo uma agonia que nenhum ser humano merecia. Quantas outras? Perguntou folheando o caderno. 43 mulheres, disse Dona Clementina. 21 homens, 6 crianças. Crianças? A voz de Lampião saiu como o rugido de uma onça. Filhos de quem me desobedecia, explicou Teodósio sem qualquer sinal de arrependimento. Às vezes, é preciso dar lições completas. Lampião fechou o caderno e o guardou no gibão. Aquele documento seria a prova definitiva dos crimes de Teodósio. Não apenas para a justiça humana, mas para a história. Teodósio Herculano Ferreira Malvado, disse com voz solene, em nome de Josefa das Dores, de Benedita Floripes e de todas as outras pessoas que você torturou e matou, eu te condeno. Condena a quê? Perguntou o coronel, tentando manter a arrogância. A mesma justiça que você aplicou. Você vai para os mandacaros. Foi então que os tiros recomeçaram lá fora, mais intensos que antes. Pelos gritos, Lampião percebeu que chegara reforço para os jagunços, provavelmente soldados da Polícia Estadual que tinham sido chamados. A situação havia se complicado novamente. Os tiros lá fora se intensificavam e pelas janelas do escritório, Lampião podia ver soldados uniformizados se posicionando ao redor da Casa Grande. Não eram jagunços comuns, era força policial de verdade, provavelmente uma volante inteira que Teodósio havia mandado chamar quando soube que Lampião estava na região. Ouviu isso? Disse o coronel com um sorriso malévolo, recuperando parte da arrogância perdida. Chegou minha salvação. São 30 soldados bem armados e bem treinados. Comandante Antônio Silvestre em pessoa veio te buscar. Você está cercado, bandido. Lampião se aproximou da janela com cuidado, mantendo a Winchester apontada para Teodósio.
Lá embaixo, podia ver seus homens procurando abrigo atrás de muros e currais, trocando tiros com os soldados que avançavam de todas as direções em formação militar disciplinada. Era uma situação perigosa. Volante tinha organização e treinamento que jagunço comum não tinha. "Corisco!" gritou pela janela. "Situação! Estamos cercados!" Veio a resposta do seu tenente entre rajadas de Winchester. "2 dúzias de soldados, pelo menos. Mas podemos aguentar. Temos posição boa." Teodósio riu alto, batendo a bengala no assoalho do escritório. "Não podem aguentar nada. Essa volante veio de Garanhuns especialmente para pegar vocês. Comandante Antônio Silvestre, você conhece o nome? Homem que nunca perdeu uma caçada." Lampião conhecia. Silvestre era um oficial famoso por sua eficiência contra cangaceiros, mas também respeitado por sua honestidade. Homem duro, bem treinado, que não aceitava suborno e cumpria ordens militares à risca. Diferente de muitos policiais corruptos que Lampião havia enfrentado, Silvestre era adversário respeitável. Se ele estava ali, a situação era séria. "Dona Clementina", disse Lampião para a mulher que continuava parada na porta do escritório, tremendo, mas determinada. "A senhora tem como sair daqui sem ser vista?" "Tenho, pela escada dos fundos que você usou." "Então vá. Leve esse caderno e entregue ao padre da cidade mais próxima. Diga que é prova dos crimes do seu marido." A mulher pegou o caderno criminoso com mãos trêmulas, olhando para o marido com uma mistura de nojo e tristeza. "E você? Como vai sair daqui?" "Eu vou terminar o que vim fazer." Teodósio tentou se mover na direção da esposa para impedi-la, mas Lampião foi mais rápido, colocando-se entre eles. "Deixe ela ir. Sua briga é comigo." "Clementina!" gritou o coronel. "Não ouse me trair. Volte aqui." Mas a mulher já havia desaparecido pela escada dos fundos, levando a evidência dos crimes do marido. 30 anos de casamento, 30 anos vendo as crueldades e, finalmente, havia encontrado coragem para se rebelar. Agora, era só Lampião e o coronel no escritório, com o som da batalha ecoando do pátio. "Mesmo cercado, você ainda pensa em me levar?" perguntou Teodósio, tentando ganhar tempo e recuperar o controle da situação. "Cercado ou não, a justiça tem que ser feita", respondeu Lampião, verificando as cartucheiras cruzadas no peito. "E você vai pagar pelo que fez com Josefa e com todas as outras." Foi então que uma voz amplificada ecoou do pátio, cortando o som dos tiros. "Virgulino Ferreira da Silva, aqui é o comandante Antônio Silvestre da Força Pública de Pernambuco. Você está cercado, entregue-se e ninguém mais precisa morrer." Lampião se aproximou da janela e gritou de volta, sua voz carregando toda a autoridade moral de sua causa. "Comandante Silvestre, sou Lampião. Estou aqui para fazer justiça contra um assassino de mulheres e crianças. Deixe-me terminar meu trabalho." "Ah, justiça é responsabilidade da lei, não de bandidos." "Que lei?" gritou Lampião com uma paixão que fez sua voz ecoar por todo o vale. "Aqui protege homem rico que tortura inocente. Aqui deixa coronel safado acorrentar mulher nos mandacarus. Essa lei não serve para nada." Houve um momento de silêncio lá fora, quebrado apenas pelo relinchar de cavalos e o murmurar de vozes. Lampião sabia que Silvestre era homem honesto, diferente de muitos policiais que eram comprados por coronéis. Talvez houvesse uma chance de fazer o comandante entender. "Comandante!" gritou novamente. "O coronel Teodósio tem um caderno onde anota todas as pessoas que torturou e matou. 65 vítimas, crianças, mulheres, homens trabalhadores. Minha esposa já levou o documento para o padre da cidade." Outro silêncio, mais longo desta vez. Teodósio ficou pálido ao perceber que sua documentação criminosa havia sido exposta publicamente. "É mentira!" gritou o coronel pela janela, perdendo completamente a compostura. "Esse bandido está inventando histórias para se salvar. Não acreditem nele." Mas a voz que veio de fora não foi a do comandante Silvestre. Foi de Dona Clementina, que havia conseguido chegar até o pátio. "Comandante, é verdade. Eu mesma vi o caderno. Meu marido é um monstro. Matou crianças inocentes. Torturou famílias inteiras."
A declaração da própria esposa do coronel causou alvoroço entre os soldados. Alguns baixaram as armas, confusos sobre qual era realmente a situação. Silvestre era militar disciplinado, mas também era pai de família e homem de princípios, e sabia reconhecer a sinceridade no desespero de uma mulher destroçada. "Teodósio malvado!" gritou o comandante após uma pausa. "Saia com as mãos para cima. Você também está preso para a investigação." "Eu não saio!" vociferou o coronel, perdendo qualquer resto de dignidade. "Sou homem de bem. Tenho proteção do governo. Tenho amigos na capital." Foi nesse momento que Lampião tomou sua decisão final. Não podia esperar que a justiça oficial funcionasse. Havia visto coronéis escaparem de acusações piores com dinheiro e influência política. Homens como Teodósio tinham advogados caros, juízes comprados, testemunhas que sumiam ou mudavam de versão. E não podia fugir sem completar sua missão. Havia promessas feitas a mortos que não podiam ser quebradas. "Comandante Silvestre!" gritou pela janela. "Vou sair daqui com o coronel. Ele vai comigo para pagar pelos crimes dele da única forma que entende. Não posso permitir isso, Lampião. Entregue-se e deixe a justiça seguir seu curso." "Comandante?" respondeu o cangaceiro com uma tristeza profunda na voz. "O senhor é homem honesto e eu respeito isso. Mas quantos coronéis o senhor já viu escapar da justiça com dinheiro e proteção? Quantos pobres já viu apodrecer na cadeia enquanto ricos compram liberdade?" Houve outro silêncio. Silvestre sabia que Lampião tinha razão. Havia presenciado essa injustiça muitas vezes em sua carreira. "Então não olhe para o que vou fazer!" gritou Lampião. "Finja que não viu!" Com um movimento rápido e preciso, Lampião agarrou Teodósio pelo pescoço e o arrastou para a escada dos fundos. O coronel tentou resistir, gritando e se debatendo, mas a força do cangaceiro era muito superior. "Socorro! Ele vai me matar!" berrava Teodósio enquanto descia os degraus aos tropeções. "Vou fazer pior que isso", disse Lampião com frieza. "Vou fazer você entender o que suas vítimas sentiram." A descida da escada foi um pesadelo para o coronel. Cada degrau era uma aproximação com seu destino. Cada passo o levava mais longe da proteção de seus jagunços e soldados. Quando chegaram ao final da escada, Teodósio tentou uma última negociação desesperada. "Lampião, escute, eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso te pagar mais do que qualquer coronel já pagou. 1.000 contos de réis, 2.000. Onde você pensa que vai me levar?" ofegou o coronel quando saíram dos fundos da casa. "Para os mandacaros", respondeu Lampião simplesmente. "Para você sentir o que Josefa sentiu. Para você entender que toda crueldade tem preço." A fuga pelos fundos da Casa Grande foi tensa, mas bem executada. Lampião havia estudado o terreno durante 3 dias e conhecia cada pedra, cada moita, cada sombra que podia oferecer abrigo. Havia deixado um cavalo selado numa moita de juremas a 200 metros da casa, um tordilho forte e resistente, acostumado a carregar peso extra nas longas jornadas pelo sertão. Com Teodósio amarrado como um fardo nas costas do animal, conseguiu se afastar da fazenda sem ser detectado pelos soldados, que estavam concentrados no confronto com o resto do bando na frente da propriedade. O coronel protestava e ameaçava, mas amarrado e amordaçado como estava, suas palavras saíam apenas como gemidos abafados. "Você não pode fazer isso comigo", tentava gritar através da mordaça. "Sou homem importante. Tenho amigos no governo. Josefa das Dores também era importante", respondeu Lampião sem parar de cavalgar, conduzindo o animal por trilhas que só ele conhecia. "Era importante para o pai dela, que você matou, e para Deus, que está vendo tudo o que você fez." A cavalgada até o local dos mandacaros durou 2 horas, sob o sol escaldante do meio-dia sertanejo. Durante todo o trajeto, Lampião podia ouvir ao longe os sons da perseguição que gradualmente se intensificavam. Cavalos galopando, gritos de soldados, tiros ocasionais ecoando pelas serras.
Sabia que Corisco e o resto do bando estavam cumprindo sua parte do plano, mantendo os perseguidores ocupados e divididos para dar tempo de completar a justiça. O tordilho era animal experiente, acostumado às longas jornadas do cangaço, e conhecia as trilhas secretas da Caatinga como poucos. Lampião o conduziu por caminhos que só os nativos da região sabiam usar. Passagens entre rochedos, veredas estreitas entre mandacaros gigantes, atalhos que cortavam léguas de distância e confundiam qualquer perseguidor que não fosse filho daquela terra. Durante toda a viagem, Teodósio alternava entre ameaças furiosas e súplicas desesperadas. Suas roupas finas estavam sujas de poeira e suor. O terno branco impecável agora era uma pilha de farrapos. E a bengala de prata havia ficado perdida no escritório da Casa Grande. "Lampião!" gritava quando conseguia cuspir a mordaça. "Você não sabe com quem está mexendo. Tenho amigos no governo federal. O próprio Epitácio Pessoa me conhece." "Josefa também conhecia a gente", respondia Lampião sem diminuir o passo. Conhecia o pai, que era homem trabalhador. Conhecia a tia, que ia receber ela em Juazeiro. Não adiantou nada. "Eu posso te fazer rico, mais rico que qualquer cangaceiro já foi. Não quero sua riqueza suja de sangue. Então o que você quer? Justiça. E você vai entender hoje o que essa palavra significa." Quando chegaram ao vale, onde os mandacaros se erguiam como sentinelas verdes, Teodósio finalmente entendeu que Lampião falava sério. O local era exatamente como havia deixado. As correntes ainda estavam presas entre duas plantas gigantes, manchadas de ferrugem e sangue seco. O chão ao redor estava marcado por ossos branqueados pelo sol e pedaços de tecido que o vento havia espalhado. "Você não vai mesmo fazer isso", disse o coronel com a voz trêmula, toda a arrogância desaparecida. "É assassinato a sangue frio." "Não é assassinato", corrigiu Lampião, descendo do cavalo e começando a soltar as cordas que prendiam Teodósio. "É a mesma coisa que você fez com Josefa e com todas as outras. Só que você vai ter uma chance que elas não tiveram." "Que chance?" "Se conseguir se soltar das correntes em 3 dias, eu deixo você ir embora. Se Deus quiser que você viva, vai encontrar um jeito. E se eu não conseguir? Aí você vai entender exatamente como Josefa se sentiu nas últimas horas de vida." Lampião havia trazido as mesmas correntes que encontrara quando salvou Benedita Floripes. Correntes pesadas, com algemas de ferro forjado que eram impossíveis de quebrar sem ferramentas adequadas. Com movimentos precisos e experientes, prendeu Teodósio entre 2 mandacaros grandes, exatamente da mesma forma que o coronel havia feito com suas vítimas. A ironia da situação não escapava a nenhum dos 2 homens. O torturador agora ocupava o lugar de suas vítimas, cercado pelos mesmos espinhos cruéis, sob o mesmo sol implacável, com a mesma sede que logo começaria a atormentá-lo. "Água!" implorou o coronel, quando percebeu que Lampião se preparava para partir. "Pelo menos deixe água. Sou cristão como você." "Josefa teve água?" perguntou Lampião, parando e se virando para encarar o prisioneiro. "Não, mas ela..." "Então você também não vai ter. Cristão que tortura cristão não merece mais piedade que deu." Antes de montar no cavalo para partir, Lampião tirou do gibão o caderno criminoso de Teodósio. Dona Clementina havia conseguido fazer uma cópia antes de entregar o original ao padre. Abriu numa página aleatória e leu em voz alta alguns nomes das vítimas. Maria do Socorro, 15 anos, 3 dias nos Mandacaros, morreu de sede. Virou a página. Antônio Trabalhador, 40 anos, recusou vender o sítio, 4 dias acorrentado, morreu de insolação. Mais outra página. Pequena Ana, 7 anos, filha de devedor, 2 dias, morreu chamando pela mãe. Ergueu os olhos para encarar o coronel. Cada nome desses é uma pessoa que sofreu por sua causa. 65 pessoas, Teodósio. Agora você vai ter tempo para pensar em cada uma delas. Lampião, não me deixe aqui, por favor.
3 dias, disse o cangaceiro montando no cavalo. Se Deus quiser que você viva, você vai conseguir se soltar. Se não quiser, deu de ombros. Aí é vontade dele. Eu me arrependo, gritou Teodósio em desespero. Me arrependo de tudo que fiz. Posso mudar. Lampião parou o cavalo e olhou para trás uma última vez. Josefa também devia estar se arrependendo quando morreu aqui. Arrependendo de ter nascido pobre, de ter pai honesto, de ter recusado se entregar a um demônio como você. Quando estava saindo do vale, Lampião ouviu Teodósio gritando insultos, ameaças, ofertas de dinheiro, súplicas de perdão, mas não se virou nem uma vez. A justiça estava sendo feita e agora era uma questão entre o coronel e sua própria consciência. E com Deus, que via tudo desde o princípio. Durante os 3 dias seguintes, Lampião ficou acampado a 1 légua de distância, aguardando. Não por curiosidade mórbida, mas para garantir que ninguém interferisse no processo da justiça. Corisco e os outros haviam conseguido escapar da perseguição de Silvestre e se reunido com ele, trazendo notícias importantes. O comandante não está mais atrás de nós, relatou Corisco. Parece que Dona Clementina entregou o caderno para as autoridades da igreja e da capital. Está havendo investigação sobre outros coronéis envolvidos com Teodósio. E a fazenda? Abandonada. Os jagunços fugiram quando souberam dos crimes registrados no caderno. Dona Clementina fechou a casa e foi embora para a capital com as filhas. No 3º dia, Lampião voltou ao local dos Mandacaros sozinho. Encontrou Teodósio morto, ainda acorrentado entre as plantas espinhosas. O rosto do coronel mostrava que seus últimos momentos haviam sido de muito sofrimento. Exatamente como os últimos momentos de suas 65 vítimas. Ao lado do corpo, Lampião deixou uma placa de madeira onde havia gravado com a ponta da peixeira: aqui morreu Teodósio Herculano Ferreira Malvado, que torturou e matou 65 pessoas inocentes entre 1900 e 1925. Que sua morte sirva de exemplo. No sertão, a injustiça não fica sem resposta. A justiça sempre chega, mesmo que tarde. Lampião, em nome de todas as vítimas. A notícia da morte de Teodósio Malvado se espalhou pelo sertão como fogo em palha seca. Uns diziam que Lampião havia sido cruel demais, outros que a justiça havia finalmente sido feita. Mas todos concordavam em uma coisa: nenhum coronel da região voltou a torturar pessoas inocentes de forma tão aberta. Comandante Silvestre nunca admitiu publicamente, mas contava-se que ele havia se perdido na perseguição a Lampião logo depois que Dona Clementina entregou o caderno criminoso do marido. O documento foi usado como evidência em um inquérito que revelou uma rede de corrupção envolvendo vários coronéis da região. Benedita Floripes, a mulher que Lampião salvou, pensando ser Josefa, se recuperou completamente dos ferimentos e foi morar com parentes em Juazeiro do Norte. Anos depois, se casou com um comerciante honesto e teve 3 filhos. Sempre contava para eles a história de como o famoso Lampião a salvou da morte nos Mandacaros. Dona Clementina usou a fortuna do marido morto para construir uma escola para meninas pobres da região. Na entrada do prédio, mandou colocar uma placa com os nomes de todas as vítimas de Teodósio, para que nunca fossem esquecidas. A escola funcionou por mais de 50 anos e educou centenas de moças sertanejas. O Vale dos Mandacaros se tornou um local de peregrinação silenciosa. Famílias de vítimas de injustiças iam até lá para orar e pedir que a justiça fosse feita em seus casos também. Diziam que quem orava com fé sincera sempre encontrava uma solução para seus problemas, às vezes pela lei, às vezes por outros meios. Corisco e o resto do bando de Lampião conseguiram escapar da perseguição de Silvestre usando as trilhas secretas da Caatinga. Nos anos seguintes, sempre que algum poderoso abusava de gente humilde na região, apareciam cartazes nos povoados com o desenho de um mandacaru e a frase: lembrem-se de Teodósio Malvado. Lampião nunca voltou àquela região.
mas sua lenda cresceu. Contavam que ele podia sentir o cheiro da injustiça a léguas de distância, que seus olhos brilhavam no escuro quando alguém precisava de sua ajuda, que bastava uma mulher gritar de dor no sertão para ele aparecer cavalgando em seu tordilho. Maria Bonita sempre dizia que aquela havia sido uma das missões que mais marcaram seu companheiro. Virgulino chorou naquela noite, contava ela para as outras mulheres do bando. Chorou por Josefa, por todas aquelas mulheres que não conseguimos salvar, mas também chorou de alívio, porque a justiça tinha sido feita. Anos mais tarde, quando os cronistas do Nordeste começaram a registrar as histórias de Lampião, essa sempre estava entre as favoritas do povo. Não era só uma história de vingança, era uma história de justiça, de proteção aos fracos, de um homem que não podia ver sofrimento de inocente sem agir. E no final das contas, talvez fosse exatamente isso que o sertão precisava. Alguém que lembrasse aos poderosos que o poder sem justiça é apenas tirania e que toda tirania, por mais protegida que seja, sempre encontra seu fim. No sertão de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, a injustiça tinha nome e endereço. E quando menos se esperava, recebia a visita que merecia. Conta o povo que Lampião não morreu em Angicos, que aquilo foi só o fim do homem de carne e osso. Mas a alma dele, essa ficou vagando pela Caatinga, montada num cavalo fantasma, protegendo quem não pode se proteger. Nas noites de lua cheia, quando o vento balança os mandacaros, parece que a própria terra sussurra: Lampião vive, Lampião protege, Lampião não esquece. E ai do coronel moderno que achar que pode torturar gente à vontade, achando que os tempos mudaram. Porque no sertão nordestino, certas lições são eternas. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem semeia injustiça, colhe lampião. Porque herói de verdade não morre, vira lenda. Gostaram da história? Então esperem a próxima que vem aí no final. Uma história de Lampião que vai fazer vocês entenderem porque ele é o maior herói da Caatinga. Não percam, meu povo. Cliquem na sugestão no final desse vídeo e aproveitem que vem causo bom.